Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje daremos sequência ao nosso PET, volume 6. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 3. E hoje iremos falar um pouco sobre as variedades da língua, diferentes falantes, diferentes falares. Nós vamos entender, pessoal, que a língua portuguesa é a nossa língua oficial. Porém, cada estado, cada região tem seu jeitinho de falar, suas particularidades, e isso é chamado de regionalismo. Significa que o correto é um jeito que um estado fala e os outros estão errados? Jamais. Significa que temos um povo rico na sua cultura e que nós devemos valorizar, apreciar e principalmente respeitar as diferenças no jeito de se expressar de cada região. Significa que nós teremos sempre palavras novas, significa que podemos pegar palavras emprestadas de outras línguas também, e que por isso o nosso PET veio destacando que o processo de variação linguística está sempre presente na nossa forma de falar, na nossa forma de se expressar. Através do que foi dito, vamos refletir. Há diferenças de sotaque entre falantes das regiões brasileiras? As gírias do tempo de nossos pais e avós são as mesmas utilizadas hoje? Expressões como mano, cara, brother têm o mesmo significado? Expressões como bullying, cyberbullying sempre fizeram parte do nosso repertório linguístico? Expressões como shopping center, outdoor, internet fazem parte do dia a dia dos brasileiros? Será que elas teriam a mesma força comunicativa se fossem utilizadas em português? E o pronome de tratamento você? Ele sempre teve essa forma escrita? Então, com essas 6 perguntinhas, conseguimos uma visão geral de como nossa língua é dinâmica, pessoal. O quanto que ela muda de acordo com o tempo que se passa e de acordo com as pessoas que vivem aquele momento. Vamos entender agora um pouquinho sobre preconceito linguístico. Observem essa figura. Nós temos aí a imagem do mapa do Brasil, representando alguns estados do nosso país. E nos balões se encontram expressões mais utilizadas por eles, por alguns deles. Por exemplo, temos lá um balãozinho escrito bate. Quando ouvimos, nós já sabemos que isso se trata do Rio Grande do Sul. Temos também, ó, se liga na parada, no Rio de Janeiro. E Minas? Este está fácil de identificar, né, gente? Olha o balãozinho, ó. Uai, sou! Você que é mineiro sempre utiliza esse termo no nosso dia a dia, não é verdade? Então, pessoal, cada região tem sua forma de falar. O preconceito é um pré-julgamento. Literalmente, é um pré-conceito. Ou seja, uma pessoa que antes de conhecer a região, o estado, a cidade, já constrói uma visão na cabeça antecipada, um julgamento sobre o jeito de falar das pessoas que vivem ali. Isso é um ato terrível, pois as pessoas falam de maneiras diferentes, mas isso não significa que um jeito de falar é melhor que o outro. Criticar a maneira como uma pessoa fala é um ato de preconceito. O preconceito linguístico é tão sério quanto qualquer outro. Aí nós temos aí alguns mitos, né? O que você pensa sobre isso? Que todos os brasileiros falam a língua portuguesa da mesma maneira? Aprender a língua portuguesa é difícil. O brasileiro não sabe falar a língua portuguesa. As pessoas que não vão à escola falam errado. Falamos da mesma maneira que escrevemos. Gente, esses são mitos, né? São atitudes preconceituosas e isso prejudica as pessoas.
As pessoas falam de maneiras diferentes, mas isso não significa que um jeito de falar é melhor que o outro. Gravem isso aí, tá bom? Vamos respeitar, vamos valorizar a nossa língua. Vamos respeitar as formas de cada um se expressar. Como primeira atividade, nós temos esse texto que circulou muito nas redes sociais. É um texto muito bacana e quem é mineiro vai saber lê-lo certinho, hein? Temos aí, pros mineiros. Número 1, não fica na montoeira de gente. 2, se alguém espirrar, fala Deus te crie. 3, usa álcool em gel. 4, fica dentro de casa. 5, não vai para casa da avó. 6, não vai para Guarapari, Cabo Frio, nem para Porto Seguro. 7, limpa os trem onde põe a mão. 8, gente gripada, arreda. 9, mulher pançuda, cuidado dobrado. 10, fica veiaco com os velhos. Olha que legal, gente. O texto 1, ele foi recebido pelo WhatsApp e nos informa sobre as precauções quanto ao novo coronavírus. Você teve alguma dificuldade para compreender as instruções veiculadas no texto e estudo? E aí, quando você observou, quando você leu, você conseguiu fazer a leitura bacaninha? Essa é uma resposta pessoal, tá bom? Sobre o que fala o texto? Sobre medidas de prevenção contra o coronavírus. Todo mundo acertou essa, né? Você sabia que no Brasil há diferentes falares? Como é chamada essa variação? Então, primeiro você vai responder se você sabia que no nosso país há diferentes falares, jeitos de falar. E depois você vai falar como é chamada essa variação, né? Ou seja, é chamada de regionalismos. Então, primeiro você responde essa pergunta pessoal, depois você escreve regionalismo, ok? Você conhece algum outro exemplo dessas diferenças, né? A fala de algum amigo, um familiar, ou mesmo de alguma personagem da TV, da internet. E aí, você tem convívio com alguma pessoa que fala diferente de você? Aí é para você responder, né? De acordo com essa vivência aí que você tem com alguém, da sua família, né? Ou alguém que você tenha convívio, ou já conviveu, ou conheceu, né? Ou costuma assistir na televisão. Letra E. Identifique no texto lido palavras que você consegue perceber que estão escritas de forma diferente daquela que você costuma encontrar em textos de livros, jornais e revistas. No caso aí, nós retiramos do texto, né? Montoeira, de gente, ticri, álcool em gel, dentro de casa, cada avó, cabe frio, porto seguro, limpos, onde, mulher, cuidado dobrado, veiaco, cos véi. Letra F. Reescreva as instruções do texto em estudo como se fosse para ser publicadas em um jornal da sua cidade. Então, pessoal, vamos passar para a linguagem formal. Para os mineiros, então vai ficar para os mineiros. Aí o número 1 vai ficar não fique em aglomeração. O 2, se alguém espirrar, fale Deus te crie. 3, use álcool em gel. 4, fique dentro de casa. 5, não vá para a casa da avó. 6, não vá para Guarapari, Cabo Frio, nem Porto Seguro. 7, limpe os lugares onde põe a mão. 8, gente gripada, afaste-se. 9, mulher grávida, cuidado dobrado. 10, fique atentos com os idosos. Depois de um texto bacanérrimo, né, sobre a nossa linguagem mineira, nós temos agora um infográfico com anatomia nordestina. Vamos passar agora do sudeste para o nordeste. Olha que bacana. Nós temos aí 2 corpos humanos e temos as indicações dos nomes dados às partes do corpo. Temos aí o zóio, a venta, que é o nariz, a ureia, o cangote, o sovaco, o pé do bucho, a viria, a bolacha do joelho, a batata da perna, mocotó, o talo das ventas, a goela, os bofos, as tripas e a canela. Então, alguns eu até utilizo, e vocês?
Número 1. O infográfico que você acabou de ler foi produzido em uma linguagem não formal, indicando o quê? Indicando a variedade linguística existente. Ainda sobre essa variedade, que outras expressões nordestinas podem ser usadas para referir-se a partes do corpo humano, mas que não foram incluídas nesse infográfico? Ao citá-las, lembre-se de colocar referência na linguagem padrão para cada parte do corpo mencionada. Temos aí zuvido, ouvidos, pá, clavícula e cacunda, que são as costas. Você já ouviu algum desses termos no seu dia a dia? Algum parente falando? Onde esse gênero textual costuma circular? Pessoal, olha que bacana esses textos, né? Textos trabalhando o jeito de falar de algumas regiões. Geralmente se tem em redes sociais. Do ponto de vista da organização de ideias, o infográfico é compreensível? Gente, esse infográfico é totalmente compreensível, né? É só observar que para cada nome tem a seta indicando a parte do nome referente. Não é isso? A parte do corpo humano referente. Então, tem lá assim, tripas, está falando do intestino. Quando fala da canela, tem a setinha indicando que é onde? A panturrilha. Então, podemos entender perfeitamente as informações. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês para a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem!